Olá, eu sou Margarete Camilo e esse é o canal Viva Poderosamente. Nos últimos dias, nós temos falado aqui, através de lives, as últimas lives que nós fizemos, nós temos falado bastante sobre autoconhecimento. O objetivo desse canal é falar sobre desenvolvimento pessoal e não só desenvolvimento pessoal, mas desenvolvimento espiritual. E o que eu percebi assim, no decorrer do tempo, através das perguntas e dos questionamentos que vocês mesmos deixam aqui para mim e nos meus directs e nos outros canais, como WhatsApp e Telegram, é que o desenvolvimento pessoal está diretamente ligado com o fato de você ter um conhecimento sobre quem você é, sobre o seu mundo interior. Então, nós já fizemos lives aqui falando sobre a importância do autoconhecimento. Nós já fizemos lives aqui falando sobre a importância da inteligência emocional nos últimos acontecimentos que nós temos vivido. E o que é inteligência emocional? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento, como nós já dissemos durante todo esse período, durante todo esse tempo, é que o autoconhecimento nada mais é do que conhecer o seu mundo interno, o seu mundo interior. O autoconhecimento é você ter o domínio e você ter ciência das suas emoções, dos seus sentimentos. Como o desejo, como os seus pensamentos positivos e negativos, seus medos, seus traumas, seus bloqueios, suas crenças. O autoconhecimento nada mais é do que você ter o conhecimento da sua verdadeira essência. Quando você se conhece, você sabe quem é você verdadeiramente. O seu eu sou fica claro para você. Mas também o autoconhecimento nos ajuda a entender as outras pessoas, como os outros são, como os outros nos veem. E nos possibilita a perceber o nosso mundo ao redor e nos encaixarmos de maneira mais tranquila no mundo em que vivemos. Então, podemos dizer que o autoconhecimento nos ajuda a melhorarmos o nosso relacionamento com nós mesmos e com o mundo exterior, com o mundo que nos cerca. E antes de falarmos um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento, sobre como o autoconhecimento se manifesta na nossa vida pessoal e profissional, vamos falar um pouco mais sobre o autoconhecer-se. O autoconhecimento é muito importante. Essa é uma habilidade imprescindível para toda pessoa que busca o autoconhecimento. Porque pode parecer que autoconhecer-se e autoconhecimento é a mesma coisa, só que uma está interligada à outra. Você pode ter o autoconhecimento geral, mas conhecer-se minuciosamente, nos mínimos detalhes, conhecer-se nas suas reações, nas atitudes que você tem diante de certas situações, e como você pode mudar essas atitudes quando não estão de acordo com a necessidade do momento, isso é muito importante. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O autoconhecer-se é um conhecimento que adquirimos sobre nós mesmos. É um estudo minucioso e aprofundado daquilo que somos. E não só daquilo que somos, mas também daquilo que representamos. Esse conhecimento te permite compreender quais são as suas melhores capacidades e habilidades, seus valores, suas virtudes, sua missão de vida, seus propósitos. Você começa a entender o porquê de alguns comportamentos ou reações específicas diante de uma situação e quais memórias foram ativadas e que te levou àquela reação. Com esse conhecimento, com esse entendimento, essas ferramentas que eu chamo de armas em mãos, nós temos a liberdade de, e podemos até, viver em função daquilo que sonhamos, daquilo que desejamos, dos nossos propósitos de vida. Permite com que você possa viver em função do que você deseja e do que você sonha para a sua vida. Viver genuinamente,
faz com que a felicidade e a plenitude estejam a nosso alcance, esteja a seu alcance. Te dá poder e entendimento, faz com que você perceba que o poder sobre sua vida é seu. O autoconhecimento faz com que você tenha desenvolvimento da inteligência emocional, te ajuda a desenvolver metas e objetivos e a realizá-los, te dá clareza quanto à sua missão de vida e propósitos. E o autoconhecimento é fundamental na busca do equilíbrio, no alcance do equilíbrio. Conhecer a própria personalidade, o que te motiva, o que te domina, ou o que te desanima, através do medo, por exemplo. Tudo isso te ajuda a lidar com todos os aspectos da vida. Você vai estar munido de ferramentas que vão te ajudar a manipular e a melhorar esses seus sentimentos. Investir em autoconhecimento é canalizar esforços para entender a si mesmo em todos os âmbitos. Tendo a compreensão profunda de quem você é possível descobrir suas capacidades, suas qualidades, seus medos, suas limitações. E assim você consegue perceber quais pontos em você precisam ou devem ser melhorados ou mudados até. E com isso, as chances de você ter êxito na sua vida pessoal e profissional aumenta muito. Essas chances com o autoconhecimento serão ainda maiores. Para mim, na minha opinião, eu divido a minha vida, outras pessoas dividem em outras partes, mas eu divido a minha vida em duas partes. Eu diria 3. A espiritual, a pessoal e a profissional. Só que no momento, a espiritual, que é o que liga as duas, né, a pessoal e a profissional, eu vou deixar à parte. Eu vou falar só da pessoal e da profissional. Porque na vida profissional, no âmbito profissional, está contido a prosperidade, a sua profissão, a sua vida financeira, as suas conquistas, aquelas que dependem de uma vida financeira estabilizada. Tudo isso está incluído na sua vida profissional. Na sua vida pessoal, está contida a sua vida familiar, os seus relacionamentos, a saúde, a vida sentimental. Tudo isso está na sua vida pessoal. E você pode até perguntar quais as consequências, né? O que isso tem a ver? Quais as consequências de eu não ter um nível de autoconhecimento bom? Ou quais as consequências de eu ter um baixo nível de autoconhecimento? O que acontece é que pessoas que conhecem pouco a respeito de si mesmos podem se tornar incapazes de se relacionar com determinadas situações e pessoas, ou são capazes de lidar com determinadas situações e pessoas. E nós podemos ver isso só observando quantas pessoas que não conseguem lidar com suas emoções e acabam se enfiando em vícios de bebida, de droga, vício de sexo, que não para em emprego, que não tem um bom relacionamento familiar. Tudo isso é causado pelo nível baixo de autoconhecimento. A pessoa não se conhece, não sabe quem é e fica, entre aspas, perdida nesse mundo, sem saber a direção certa, o seu propósito de vida, que caminho tomar, porque não tem o autoconhecimento. Geralmente são pessoas com alto nível de ansiedade e estresse, não possuem discernimento para promover atitudes que façam bem a si mesmo e às outras pessoas que o cercam. E acabam se perdendo, ou então sendo conduzidos por regras impostas pela sociedade, ou o ambiente ou meio em que vive. Acabam vivendo dessa forma sem levar em conta os seus sentimentos, desejos e aspirações, e acabam sendo levados à frustração. Ficam frustrados pela vida que têm, não conseguem se encontrar na sua própria vida, no seu próprio mundo. Portanto, o autoconhecimento passa a ser uma habilidade que promove a saúde mental, espiritual
e material das pessoas em geral, ou do indivíduo que pratica esse autoconhecimento, ou que busca o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo interno que traz muita clareza, muita clareza. E a dica que eu dou é que você esteja atento a si mesmo. Pergunte-se o que te faz bem, do que você gosta, o que te deixa feliz, quais são os seus desejos, o que você precisa melhorar, o que te deixa motivado, o que te deixa forte ou o que te enfraquece. Quando você se torna consciente dos seus pontos fracos e fortes, do seu potencial, essas coisas que parecem ser pequenas e insignificantes te ajudarão e te protegerão de influências externas, principalmente aquelas influências negativas. Elas já não te afetarão tanto como afetam quando você não tem esse conhecimento, porque esse autoconhecimento te capacita a tomar decisões mais conscientes, conscientes do seu próprio mundo, daquilo que você é e daquilo que você quer, e não daquilo que as pessoas querem ou que as pessoas acham que você é. E se você tem algum tipo de espiritualidade, o autoconhecimento te ajuda a se conectar com ela, com a sua espiritualidade, porque o autoconhecimento te tira do mundo externo e te traz para o mundo interno, para dentro de si. Você foca para aquilo que você é, então você acaba se conectando com o seu eu verdadeiro, com o seu eu superior. E como buscar o autoconhecimento? O que eu posso te dizer é que existem muitas maneiras de você fazer isso. Aqui mesmo no canal já falei várias maneiras, mas existem ferramentas que podem te ajudar nesse processo de autoconhecer-se. E existem vários tipos, né, de ferramentas pagas e gratuitas, algumas mais eficazes, outras não. Mas eu vou falar de uma ferramenta que é a que eu uso e que eu gosto muito, mas eu escolhi essa porque, na minha opinião, é a mais completa. Oferece vários mapas e indicadores e te permite, através de exercícios, fazer a dicotomia de certas situações, de certos estágios em que você está. E, na verdade, eu utilizo o HMI, que é o Human Master Indicator, em todas as minhas sessões de coach, de treinamento, porque ela me dá um feedback bom daquilo que eu preciso entender para ajudar o meu cliente nessa mudança, nessa busca de autoconhecimento que geralmente ele vem buscar através da minha orientação. Então, o HMI me ajuda nesse ponto. Ela é uma ferramenta completa, ela é uma ferramenta baseada nos 16 tipos de personalidade de Carl Jung, que é uma referência nessa área de autoconhecimento. E o HMI é um relatório interpretativo do seu perfil comportamental, baseado nos 16 tipos de comportamento, como eu já disse, de Jung. E é uma espécie de acelerador de autoconhecimento. O perfil comportamental HMI é muito usado pelas empresas no recrutamento e seleção de pessoas, porque assim eles conseguem colocar a pessoa no lugar certo, na posição certa, no cargo certo. E quando tem uma promoção, através desse perfil comportamental, eles sabem exatamente quem colocar, no que colocar. Eles não ficam esperando ou de repente colocam uma pessoa que é, por exemplo, introvertida em um cargo que necessita de uma pessoa mais extrovertida. Uma pessoa extrovertida em uma posição que precisa de muita concentração. Então, através desse relatório, as empresas têm usado bastante exatamente para isso, para poder classificar melhor o seu pessoal, a sua equipe. Nos processos de coaching, por exemplo, essa ferramenta ela estimula o autoconhecimento, ajuda o coaching a estimular o autoconhecimento nos seus coaches. E, na verdade, essa ferramenta HMI, ela não é uma ferramenta que julga, ela não tem certo e errado na hora em que ela faz essa análise. Não tem um perfil que é o mais correto ou não, simplesmente existe a personalidade adequada para aquele momento certo.
E essa ferramenta, ela analisa você, ela analisa a sua essência no âmbito geral. E no momento presente, naquele momento atual em que você está utilizando a ferramenta, é o momento que você está sendo analisado. Depois que você passa pela ferramenta, que você passa por alguns treinamentos, se você fizer o teste de novo, você pode ter mudado algumas coisas. Então, ela é interessante por isso, porque ela ainda por cima, ela te dá, na própria ferramenta, alguns exercícios, algumas técnicas, para que você faça essa mudança. Por exemplo, você é uma pessoa introvertida. Introvertido não é tímido, né? Você é uma pessoa introvertida, mas precisa falar em público, fazer uma palestra. Então, você vai pegar a ferramenta, vai fazer os exercícios, se isso necessário, para que você mude esse seu estado de introvertido para extrovertido no momento em que você estiver realizando a palestra. Essa ferramenta, ela permite que você entenda, identifique suas capacidades, motivações e atitudes. Te permite melhorar e ajustar áreas na sua vida. Por exemplo, na sua área profissional, te ajuda a melhorar sua personalidade para um trabalho em equipe, por exemplo. Nessa ferramenta, não existe um perfil melhor ou pior. Ela não mostra o perfil melhor ou o perfil pior. Ela mostra, sim, o que se adapta àquela situação específica e te ajuda ou te possibilita os ajustes necessários para adaptação ou para a dicotomia. Para que serve o HMI? O HMI é um laudo para a sua vida, porque conhecer como você funciona te permite fazer atividades alinhadas com o seu próprio perfil. E isso facilita nas realizações, nas suas realizações. Te faz uma pessoa mais tranquila, mais segura, mais feliz, porque você não vai estar em situações inesperadas, por exemplo, que você não sabe qual é a sua reação. Com o HMI, esse laudo, ele te possibilita a te conhecer para na hora em que você estiver diante de uma situação, você fala, não, o meu perfil é assim, mas eu posso ser de outra forma. Eu posso mudar. Você vai se lembrar da técnica, faz a técnica e se adapta para aquele momento. Então, o laudo é muito útil, por isso eu digo que ele é para a vida toda. É um laudo para a vida, não é um laudo para um momento específico ou só para a sua área de trabalho. É um laudo para a vida toda. Então, agora eu vou passar para os slides e eu vou te apresentar a ferramenta por dentro. Você vai conhecer o laudo HMI agora e como ele funciona, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta HMI, a Human Master Indicator. É um indicador de perfil psicológico com base, nos 16 perfis de Carl Jung. Os tipos psicológicos foi uma das principais contribuições de Carl Jung para a humanidade. E ele estudou mais de 40 anos para chegar nesses 16 perfis. O HMI é um teste de personalidade baseado no MBTI, mas apesar de ser o Myers-Briggs que desenvolveu esse teste, ele foi baseado nos 16 perfis psicológicos de Carl Jung. Carl Jung trabalhou mais de 40 anos para chegar nesses 16 tipos psicológicos. E esses tipos psicológicos foi uma das principais, uma das maiores contribuições de Jung para a humanidade. O HMI é um indicador de características pessoais bem cirúrgicos. São 16 tipos, então ele vai assim bem a fundo. Tem outras ferramentas, é claro, na internet tão boas, mas não são tão específicas. E o HMI, ele consegue ser bem específico. E lembre-se, ele não julga, não existe bom ou ruim, ele não mede caráter nem inteligência.
E o que vai caracterizar o tipo é a combinação das 16 letras. Então, não existe o fato de que é melhor você ser extrovertido do que introvertido. Não. De acordo com a situação do momento, de acordo com a necessidade do momento, é a sua característica principal. Então, não fique com isso de que se você é introvertido e não é extrovertido, isso é ruim. Não tem nada a ver. Todos os tipos são igualmente valiosos. E o meio pode alavancar ou impedir. Por quê? Porque dependendo da circunstância em que você está vivendo naquele momento, da situação em que você foi colocado, ou que você de repente se encontra, se você não tem a inteligência emocional, se você não se conhece, você pode atrapalhar, aquela característica sua pode atrapalhar a sua ação naquele momento. Então, por exemplo, você vai para uma situação que você tenha que falar em público e você não está preparado, você foi pego de surpresa e você é uma pessoa introvertida. Então, se você deixar a sua introversão falar mais alto, você pode se perder e não conseguir falar em público. Agora, quando você tem a inteligência emocional, se você tem esse autoconhecimento, você vai adaptar, você se conhecendo, você vai adaptar essa sua introversão e vai conseguir se sair bem falando em público. E quais são os benefícios que o HMI pode proporcionar? Por exemplo, os benefícios pessoais, o autoconhecimento, a percepção de comportamentos e atitudes. Por exemplo, a valorização e entendimento das diferenças individuais, melhorando o relacionamento interpessoal, e você consegue ter uma comunicação mais eficaz. E o que isso significa? Significa que quando você conhece a você mesmo, eu já disse, você tem a percepção das situações, até de outras pessoas ao seu redor. Por exemplo, você chega em um ambiente e você é extrovertido, você quer se comunicar, mas a pessoa que está ali do seu lado é uma pessoa introvertida. Então, com esse conhecimento, você vai entender que ela é uma pessoa mais introvertida e você vai fazer uma abordagem de maneira que você consiga alcançar essa pessoa. O introvertido, ele demora um pouco mais para falar, ele tem que primeiro ter um pouco mais de confiança, de relacionamento com a outra pessoa. O extrovertido não, já chega falando pelos cotovelos, mas o introvertido, ele precisa de ter um certo relacionamento de confiança. Então você chega devagar, vai fazendo pequenas perguntas, não chega já falando um caminhão de coisas, porque você vai acabar não tendo uma resposta eficaz dessa pessoa introvertida. Você está, dessa forma, quando você tem esse conhecimento, você está valorizando, que é esse segundo item, as diferenças individuais. Você consegue entender, a sua comunicação fica eficaz. E isso em todas as áreas. Por exemplo, se você tem uma família, você tem irmãos, você tem filhos com personalidades diferentes, você entendendo melhor os perfis, você consegue educar melhor o seu filho. Um é mais extrovertido, o outro é introvertido, um é mais sensorial, o outro é mais intuitivo. Então você consegue ver essas diferenças e consegue educar melhor. Por exemplo, o seu relacionamento com a sua mulher, com o seu marido. Você consegue entender essa situação. Por exemplo, na empresa, você consegue fazer um rapport, você consegue, como líder, você observando a sua equipe, entendendo os perfis, você consegue ter um resultado mais eficaz dos seus liderados, você consegue fazer um rapport com os seus líderes, até se você é um funcionário, você consegue fazer um rapport com o seu líder, e você, observando o seu líder, você consegue ver qual é a personalidade dele, quais são as características da personalidade dele. E assim você consegue atender e satisfazer aquilo que ele está esperando de você. Porque você consegue observar a situação de maneira mais inteligente, mais sábia. Como eu estava falando, eu mudei agora aqui o slide para falar os benefícios organizacionais no âmbito corporativo, como líderes, como gerentes, como gestores, como empresários. Você consegue o desenvolvimento de equipes saudáveis, tornando eficiente a comunicação entre líderes e colaboradores. Foi como eu falei, você entendendo o perfil dos seus colaboradores, você consegue cobrar e você consegue delegar melhor as tarefas,
porque você sabe o que aquele seu colaborador é capaz, até onde ele pode chegar. Se você é um colaborador, você consegue fazer o rapport com o seu líder, com o seu gerente, com o seu gestor. Então você consegue saber o que ele está esperando, o que o seu líder está esperando de você. E como equipe, você consegue se relacionar com seus colegas de trabalho. Então, são muitos benefícios que você pode obter através do autoconhecimento, através dessa ferramenta HMI. Você pode também fazer uma adaptação do perfil pessoal com as atividades. Você pode, como líder, fazer essa adaptação. Você consegue eliminar conflitos interpessoais, você consegue identificar os pontos fortes e fracos, aqueles pontos que precisam ser aperfeiçoados ou aqueles pontos que precisam ser evitados. Tudo isso você alcança trabalhando essa ferramenta na sua empresa. Por exemplo, se você faz o perfil, traça o perfil na hora que você vai contratar, você traça o perfil comportamental do candidato. Você o contrata para o cargo de maneira mais assertiva. Por exemplo, se a empresa adota a prática de colocar as letras do perfil de cada funcionário no crachá, o líder, sabendo da ferramenta, conhecendo a ferramenta, quando ele olhar o crachá, ele vai entender qual é o perfil daquela pessoa. Se é uma empresa grande, isso facilita muito, porque ele é líder, ele tem vários funcionários, vários colaboradores. Ele, conhecendo os perfis, ele olha o crachá com as letras, já vai conseguir entender exatamente como ele pode trabalhar ou em que área aquela pessoa pode ser trabalhar ou ser trabalhado. Então, isso facilita muito na assertividade dos colaboradores e também do colaborador com relação ao seu comportamento no seu âmbito de trabalho. E quando você usa essa ferramenta no momento da contratação e seleção de colaboradores, isso faz com que você seja mais assertivo na sua equipe. E você ganha tempo evitando treinamentos, porque você não vai precisar investir em equipe para treinar uma pessoa ou para adaptar uma pessoa a uma situação. Você consegue, observando o perfil dela, já contratar a pessoa certa. Por exemplo, se você precisa de um trabalho onde a pessoa precisa ser mais concentrada, você não vai contratar uma pessoa extrovertida, que não tem condições de fazer isso. Então, você evita estresse, evita trabalho, perda de tempo. Isso facilita muito o trabalho das empresas nesse momento. Essa aqui é a mandala, que vem no perfil. São os 16 perfis. Aqui nessa faixa azul, onde tem azul claro e azul escuro, são os 16 perfis. E ali em cima, onde você está vendo a partezinha azul e tem a letrinha ENFJ, são as letras do perfil. Então, aquelas letras que eu falei, se tiver no crachá da pessoa, ela vai entender, do contratado no caso, ela vai entender qual é o perfil dela, ela vai ter a possibilidade de se adaptar para a função. O líder ou o contratante vai poder analisar aquela pessoa e colocar ela na posição certa, no cargo certo. Então, essa mandala aqui explica todos os perfis e no final ainda aqui dessa aula eu vou explicar ele com mais detalhe, faixa por faixa, para você entender, tá bom? Então, no final, você vai conseguir ler em detalhes essa mandala, tá bom? Aí estão todos os perfis explicados de maneira mais simplificada. Esse aqui é o índice de clareza de preferência. Então, depois, conforme você entender aquela mandala, você vai conseguir ler isso aqui. Isso aqui é uma régua que mostra a intensidade de cada personalidade, que vai de 1 a 100. Então, 80% das pessoas fica nessa partezinha entre verde e o cinza para cá, e 20% das pessoas fica nessa outra parte rosa e cinza. Então, cada combinação daquelas letras, ou cada letra daquela, tem a intensidade. Esse primeiro aqui são os leves, que vai de 1 a 10. Depois tem os moderados, que é essa partezinha verde, que vai de 11 a 50. Então, entre o leve e o moderado, é a maior parte, os 80%.
Depois vem os acentuados, que é essa partezinha rosa, de 51 a 90. E os expressivos vêm nessa partezinha cinza aqui, de 91 a 100. Então, essa parte rosa e essa outra cinza, que são os expressivos e os acentuados, fica 20% só das pessoas. A maioria fica nessa partezinha verde mesmo aqui, cinza, que são os 80%. E você vai entender isso melhor porque eu vou explicar agora, eu vou explicando cada letra, e cada letra, dentro dessa letra, tem a intensidade, tem o índice, né? Ele pode ser mais leve ou mais moderado, né? Ou mais expressivo. Então, por exemplo, a letra E, ele pode ser mais moderado, ser um extrovertido mais moderado, ou ser um extrovertido extremamente expressivo, daquele que fala e não deixa outra pessoa falar. Então, eu vou explicar cada letra e aí você vai analisando se você se você se identifica com essa letra, se você está dentro da faixa dos 80 ou da faixa dos 20, tá bom? Então, agora nós vamos começar a falar de cada letra. Aqui é assim, cada letra tem o seu oposto. Então, o E é extrovertido, tem o seu I, que é o oposto, que é o introvertido. Introvertido, eu vou repetir, não é timidez. Introversão não é timidez. Uma pessoa pode ser introvertida e tímida, e pode ser uma pessoa introvertida e não ser tímida, tá bom? Então, o E é aquele tipo de pessoa que geralmente está mais focado no que acontece ao seu redor. Primeiro ele foca ao seu redor e depois ele começa a pensar internamente. O extrovertido, ele é mais expansivo. O extrovertido, quando ele toma uma decisão, ela é baseada sempre nas consequências que ele vai gerar para os outros e não para si. Já o introvertido é o contrário, no caso do extrovertido. Geralmente ele pensa nas consequências que os seus pensamentos e seus atos terão sobre si mesmo e não no resto das pessoas. O E é aquele tipo de pessoa que fala muito. Como eu disse, fala pelos cotovelos. Ele fala, 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 e você consegue aproveitar metade do que ele falou. O I, ele já é uma pessoa mais cirúrgica. Ele pensa primeiro para depois falar. Então, quando ele fala, é algo mais assertivo, é algo mais cirúrgico. O E não. O E fala primeiro, depois ele vai pensar no que ele falou. Por isso, às vezes, fala bobagem. Aí eu vou te perguntar e eu quero que você responda aqui para mim nos comentários. Se você pedir para um extrovertido e um introvertido para ele contar o seu sonho, quem você acha que leva mais tempo para contar esse sonho? O E ou o I? O I, ele vai falar assim, o meu sonho é fazer uma viagem. E escolhe o local e pronto, encerra o assunto. O E, ao contrário disso, já vai falar meia hora só sobre o sonho dele. E se você interromper, porque se você deixar falando, ele vai falar 1 hora e só no final é que você vai entender qual é o sonho dele, de tanto que ele falou. Aqui, nesse slide, eu vou explicar qual é a motivação, a organização da energia, o que move o extrovertido e o que move o introvertido. Quais são os motivos que levam um E ou um I para agir? Qual é a energia que move ele? O E, por exemplo, de extroversão, ele busca contatos, ele quer se relacionar com pessoas. Ele é externo, ele é para fora, ele é expansivo. Ele é confiante e também é acessível. Eles falam e depois é que vão pensar no assunto. Eles buscam a ação e a diversidade. O desejo deles é mudar o mundo. E, como eu disse, eles preferem estar com pessoas, eles não gostam de estar só. O E ama fazer network. O E fala e depois ele vai explicar tudo aquilo que ele falou, porque nem ele às vezes entende.
O E é muito de iniciativa. Se tem alguma coisa para fazer, ele é o primeiro a ir lá na frente para fazer. Ele toma a iniciativa. Agora o I. O I, ele busca mais familiaridade. Ele quer conhecer, ele quer se relacionar mais com coisas mais familiares. Ele é mais reservado. Ele é muito questionador e é discreto. Eles pensam para falar. Primeiro eles pensam, depois eles falam. E quando falam, falam com assertividade. Eles buscam o silêncio e buscam a concentração. Eles querem entender o mundo. Eles preferem estar só. E, como eu disse, introversão é diferente de timidez. Agora, como eu disse, não existe certo ou errado nessas características. O melhor é ser sempre extrovertido ou é ser introvertido? Nenhum nem outro. Porque nem sempre é bom você estar expansivo. Nem sempre é bom você buscar estar com as pessoas. Às vezes é necessário você estar só. Às vezes é necessário a introversão. Às vezes é necessário você ser uma pessoa mais reservada. E é muito importante ser questionador também. Então, o que existe aqui, o que você tem que analisar é que não é nada definitivo e específico. Dentro de cada letra vai entrar aquela régua que eu mostrei antes, a intensidade de cada letra. Por exemplo, um E com uma intensidade 10 é um E que está ali, é leve, está no comecinho. Com uma intensidade 20, ele está ali no comecinho também, é controlado, é moderado. Agora, um E com um índice na régua lá de 70%, ele não deixa ninguém falar. Numa roda, só ele fala. E tá sempre à frente, tomando iniciativa e não para quieto em um lugar. Então, você tem que buscar ver qual é a intensidade da sua letra e o equilíbrio. E isso o HMI dá. Na hora em que sai a letra, também saem os números, também sai a intensidade de cada letra que você é. E aí você consegue fazer o equilíbrio, a moderação. O E, ele quer diversidade, por isso ele foca em várias coisas. O I não, o I ele já é concentrado. Ele foca em uma coisa e por isso ele tem mais condições de executar uma coisa que ele tem foco. Ele bota o foco em uma coisa e ele vai e executa. O E fica dividido em várias coisas, às vezes até se perde e não consegue concluir. Agora eu vou colocar dois exemplos aqui nesse próximo slide e você vai me falar quem é. Por exemplo, falam e depois pensam e podem se arrepender. Quem tem essa atitude? É o E ou o I? Escreve para mim nos comentários. Por exemplo, em uma DR, ele se incomoda com o silêncio do outro. É o E ou o I que fala, que tem essa atitude? Que se incomoda do outro estar em silêncio? Qual é a sua opinião? Nos dois acima, é claro que é o E, né? O extrovertido, ele primeiro fala e depois vai pensar no que falou. E se incomoda sim quando tá numa DR e ele fala e a pessoa está em silêncio, ele quer que a pessoa fale alguma coisa, até para ele ter argumento para falar um pouquinho mais. Então, é o E. Ou então a pessoa falou, ele está conversando com alguém e aí ele fala, mas só isso? Você não tem mais nada para falar? Outra coisa que eles fazem também, eles atropelam as palavras. Falam, que até atropelam as palavras. Tudo isso característica do E. Se você respondeu E, você acertou. Agora, quem são as pessoas ponderadas? Quem primeiro processa a informação internamente para depois ela se expressar? É o I, né? O I é que tem essa característica mais introvertida. Agora que eu já expliquei as duas letras, eu quero te perguntar, você é mais E ou você é mais I? Qual que você acha que você pende mais? Escreve aqui para mim nos comentários. Você acha que você é daquele tipo que fala e não deixa ninguém falar? Ou é daquele tipo que prefere ouvir e depois comentar a respeito? Então, comenta aqui para mim embaixo que eu quero saber.
As próximas letras são o S e o seu oposto, que é o N. O S é o sensorial e o N é os intuitivos. Os S são mais conectados com os sensoriais, que é o ver, o ouvir, o sentir. E os N são os intuitivos, aqueles que buscam mais o sentimento, a intuição, do que propriamente os sensores. Os S são sensoriais, são aqui e agora. E os N's são os do futuro, aqueles que têm visão de futuro, aqueles que estão no futuro, imaginam e pensam e sonham no futuro. E os S são o aqui e agora, o imediatismo. Uma coisa que o S tem é viver o momento. Se ele está aqui no momento, ele está no momento presente, ele está no aqui e agora. Os N's, eles têm muita característica de, às vezes, estar em uma reunião ou estar ali no meio de pessoas e a mente deles está lá no futuro, pensando em outras coisas, pensando no problema que está na casa, na janta que tem para fazer, no boleto que tem para pagar. Então, o N tem disso, sabe? Ele não fica no presente, ele está sempre buscando o futuro. O N é a pessoa das ideias. E o S são as pessoas de ação. O S vai e executa. O N, ele dá as ideias, ele fala o que tem para ser feito, o que poderia ser feito, mas na hora de executar, não é ele que executa. Ele não consegue executar. Ele está lá no futuro e não no presente para execução. Um bom exemplo de uma dupla S e N é o Walt Disney. O Walt Disney, ele é N. Ele é que ficava no mundo das ideias, dos pensamentos e das criações. E o Roy, o irmão dele, era S, ele era o executor. O Roy executou todos os projetos do Walt Disney. E o Walt Disney, ele criou todos os projetos que o Roy executou. O S, ele age até finalizar o que tem que ser feito. E ele a característica dele é de acabativa. Agora, o E, a letra anterior, ele tem iniciativa. O S é acabativa. Agora, se ele é E e S, então ele é perfeito, né? Ele começa e termina um projeto. Agora, se ele for E e a segunda letra dele for N, aí ele tem a iniciativa, mas não conclui, ele não tem a acabativa. Então, são 4 pares de letras com 8 letras, né, formam 4 pares com 16 combinações. Então, cada combinação vai dar uma característica de personalidade. Agora, eu vou passar um exercício rapidinho aqui para você, que você pode ou escrever num papel, ou mesmo olhar aqui e responder para você, ou responder aqui embaixo, se você quiser nos comentários. Eu vou colocar a imagem aqui e você vai me dizer o que você percebe, o que você vê nessa imagem. Se você fosse um S e fosse descrever essa imagem, você pode até escrever aqui embaixo junto comigo, mas eu já vou falar para que o vídeo não fique muito longo. Você seria detalhado, você seria objetivo, você conseguiria ver tudo o que tinha na imagem, mas seria objetivo e cirúrgico nas suas respostas. Você diria o que você está vendo, você diria que é uma família aparentemente feliz, com 6 filhos, ao redor de uma lareira, a pessoa, o homem, que provavelmente deve ser o pai, está com uma folha na mão, com certeza lendo ou contando uma história. E você descreveria alguns detalhes específicos, as velas, os móveis, o relógio, você descreveria isso. Se fosse um N, ele iria viajar aqui na maionese, na história. Ele iria dizer, né, que é uma família muito feliz, que provavelmente está próximo do jantar e que aqui provavelmente deve ser perto do Natal, que aquele enfeite ali em cima da lareira deve ser uma comemoração do Natal, ou o Natal já foi, ou vai ser, e que a pessoa ali parece ser um pai muito amoroso, atencioso e dedicado, conversando e lendo para os filhos, a esposa parece ser muito feliz e realizada, entende? Ele vai viajar
na história e vai encher de firula e vai ficar divagando, como a gente costuma dizer, viajando na maionese. E essa diferença existe porque o S, por exemplo, ele é do aqui e agora, ele está observando a imagem e olhando os detalhes. Ele é concentrado, ele é pé no chão. O N, pelo contrário, ele já é do futuro. Então, ele olha a imagem, ele já vai projetar uma história para o futuro, para essa imagem. Os S e os N se caracterizam como a observação, como as informações do mundo, como eles observam as coisas ao redor, como eles observam o mundo. O S, ele é uma coisa mais objetiva, ele é um mundo mais real. O intuitivo não, ele já observa o mundo de maneira sonhadora, de maneira que viajante, sabe? Ele viaja nas informações que o mundo passa para ele. Os S's são os sentidos, eles buscam os fatos reais. Eles são práticos, eles focam no que é real e são atentos aos detalhes. Eles buscam a satisfação no presente, vive a vida como ela é e confiam na experiência. Os intuitivos, com relação a essa observação de mundo, eles são visionários, são inovadores, gostam de ter expectativas, eles buscam realização futura e mudança, eles gostam de mudança. E observam o todo e confiam na inspiração. Os S's, eles são os que precisam ver para crer. Os N's são os que creem para depois ver. Em time que está ganhando, não se mexe. Enquanto eu não ver isso pronto, eu não saio daqui. Prefiro que a gente resolva isso hoje. Os S's são os executores. E o risco é funcionar como um interruptor. Eles funcionam como um interruptor. Primeiro, eles veem a ação e depois reagem. Reagem de acordo com a ação. Então, eles ficam nessa, eles só se ligam depois que vem uma ação. Eles são do tipo que precisa de um contrato assinado para poder realizar uma ação. Eles não é igual o N que confia na palavra. Eles precisam de um contrato assinado. Já os N's vivem mais atentos ao futuro, nas inspirações, são os sonhadores, os visionários, tipo o Walt Disney, como nós já falamos. Os N's, quando vão comprar, eles cotam o preço, eles consultam tabelas, as promoções. Os N's, eles são bons planejadores, eles conseguem prever, né? Como eu disse, eles conseguem prever lá no futuro. Mas o risco dos N's é não experimentar a vida no presente. Eles estão sempre no futuro, então não vivem a vida no aqui e agora. Os T's, a próxima letra agora. Os T's são os racionalistas e os F's os sentimentais. Os T's são aqueles racionalistas, pensadores e lógicos. Os F's são os sentimentais, usam mais a emoção do que a razão. E aqui a gente faz uma pergunta para que você possa entender melhor. Se tem um T e um F em uma empresa e eles precisam dispensar alguém, na hora de decidir quem será demitido, como que os T's vão agir? E como que os F's vão agir numa situação dessa? Se ele tem que demitir alguém, eles vão ponderar o quê? Os F's, se ele for ponderar, ele vai dispensar aquele que ele vê que é solteiro, que não tem família, aquele que não depende tanto desse trabalho, que tem uma outra forma de sobreviver, ou que tem mais condições de sobreviver sem esse trabalho. Agora o T não. O T vai analisar aquele que não dá produtividade, aquele que não faz o serviço certo, aquele que é fofoqueiro, aquele que atrapalha, aquele que dá trabalho no trabalho. Então, é esse que o T vai dispensar. E por que ele faz isso? Porque o T é lógico, ele usa razão, né? E o F não, o F tem dificuldade de dizer não, ele é sentimental, ele é mais emotivo.
e um pouco mais do T's. Valores e julgamentos nas tomadas de decisão. Essas letras, elas focam isso, os valores e julgamentos. Por exemplo, na tomada de decisão, o T, os racionalistas, eles olham mais valores impessoais. Eles são mais analíticos, eles pensam de forma lógica e preferem ser racionais e justos. Agora, os Fs, na tomada de decisão, ele procura mais os valores pessoais. Eles são harmoniosos, eles pensam nas consequências para as pessoas. Eles preferem ser compreensivos. Um pouquinho mais aqui. Os Fs são aquelas pessoas que pensam muito nos outros. Em um jantar, ele pode fazer aquela comida que todos os outros gostam. Os T's vão pelo que é mais simples, mais rápido e que agrada a maioria. Os Fs, para terminar um relacionamento, demoram muito mais do que os T's. Os Fs precisam muitas razões para tomar uma decisão drástica. Já um T pode tomar essa decisão com apenas um motivo. No relacionamento, os T's podem passar um dia inteiro sem falar com a esposa ou o marido e nem pensar nisso. E passa despercebido. E como que se sente um F nesse caso? Como você, F, se sente quando o seu companheiro ou companheira, que é o T, esquece as datas importantes de vocês? Porque o T é mais razão. Ele esquece tudo quanto é data, ele não tá nem aí. Agora, os Fs, eles querem que todas as datas sejam lembradas. E um F, no caso de o companheiro não conversar com ele, nossa, ele vai ser uma mágoa daquelas que vai ficar uma semana magoado. E quando lembrar do assunto, ainda vai ficar chorando se for mulher. Então, os T's são muito racionais, enquanto os F's são totalmente emotivos. Agora, os J's e os P's. Os J's são os julgadores. Os julgadores, no sentido de juízes mesmo, sabe? De justiça. E os P's são os perceptivos. Os juízes são aqueles que organizam as regras do mundo. E os J's são aqueles que gostam de tudo organizado, tudo em uma ordem perfeita, para que ele possa se encontrar na vida dele. Ele precisa de ter uma ordem, ele precisa de organização, ele precisa de colocar regras e leis para que ele possa se encontrar no meio dessa situação toda. Os J's precisam de regras para que eles sobrevivam. Agora, os P's, eles têm as regras, têm as informações e eles as usam conforme eles precisam. Eles não precisam de uma ordem. E, aliás, os P's, geralmente, eles se encontram na desordem, na bagunça deles. Né? Eles fazem aquela bagunça e eles se encontram lá. Se alguém for lá e botar ordem na bagunça deles, eles se perdem. Os P's, eles agem de improviso. Se eles forem pegos de surpresa, por exemplo, eles conseguem resolver a situação, porque eles agem de improviso. O J, se ele for pego de surpresa, ele vai ficar perdido, ele vai travar, ele pode ter até um certo bloqueio naquela hora de ação, porque ele foi pego desprevenido e não estava organizado para aquilo. Se nós formos programar uma viagem com o J e com o P, o J, ele vai programar a viagem com um mês de antecedência. Agora, se for um P, ele pega a mochila, bota nas costas e vai embora. Então, comenta aqui embaixo, você é do tipo que pega a mochila ou do tipo que precisa de uma lista com um roteiro para você saber onde que você vai passar todos os momentos da sua viagem? As letras J e P é o estilo de vida, é a organização de mundo, como eu já falei. Então, o J, os julgadores, eles precisam de organização. Eles procuram controlar o mundo, buscam se programar e organizar. São sistemáticos e objetivos. Eles decidem rapidamente, foco para a conclusão de tarefas. Agora, os P's, os perceptivos, eles são flexíveis, eles têm total flexibilidade. Eles procuram se adaptar ao mundo, eles buscam a espontaneidade, são imprevisíveis e adaptáveis. O foco para o início das tarefas, podem até adiar as decisões. E percebam, gente, essas coisas todas dependem daquela régua que nós falamos. Eles podem ser mais intensos ou menos intensos.
Eles podem ser moderados. Por exemplo, um julgador pode ser moderado. Ele não precisa ser no extremo, mas se o número dele na régua for alto, aí ele é daqueles julgadores, organizadores extremos. Os Jotas, eles conseguem decidir rápido porque eles têm tudo organizado, ele tem as informações ali, tudo numa perfeita ordem. Então, na hora de decidir, de tomar uma decisão, ele vai lá naquele ponto, naquela lista, aquela informação que ele tem e decide, pronto. Agora, o outro, o perceptivo, ele já é todo desorganizado e até encontrar uma informação demora. Mais algumas informações aqui de J vezes P's. Os P's são aquelas pessoas que não precisam que tudo esteja arrumado, que tudo esteja no seu devido lugar. Agora, os J's, eles já não lidam bem com o improviso. Então, eles precisam que tudo esteja na ordem que eles estabeleceram. Os J's são aqueles que precisam de uma planilha, tudo organizado, tudo posto em uma perfeita ordem. São aqueles tipo que usa o Trello, que usa essas informações todas para que tudo esteja ao alcance da mão dele. Uma comparação simples aqui, quando um J vai para um show, ele compra o ingresso com 2, 3 meses de antecedência. Quando um P vai para o show, ele compra de última hora, lá na bilheteria, na entrada do show. É assim que funciona. E agora aqui eu vou mostrar só algumas celebridades, algumas pessoas e as letras que representavam elas. Por exemplo, a princesa Diana, ela era ISFP. Já o Paulo Coelho era ESFP. A Diana era introvertida e Paulo Coelho extrovertido. Já o Steve Jobs era ISTP e o Donald Trump ESTP. Aqui a Madre Teresa de Calcutá era ISFJ e o Papa Francisco ESFJ. Freud era ISTJ e Henry Ford ESTJ. Mahatma Gandhi INFJ e Martin Luther King ENFJ. William Shakespeare era INFP e Walt Disney ENFP. Já o Isaac Newton era INTJ e Bill Gates ENTJ. Albert Einstein INTP e Leonardo da Vinci ENTP. Essas celebridades aqui apenas para que você entenda um pouquinho da personalidade das pessoas. Agora, nesse momento, eu vou mostrar um pouquinho o laudo, para que vocês possam entender como ele funciona. E vocês vão ver que ele é bem completo, muito legal mesmo. Agora, eu vou mostrar para vocês o modelo de um laudo, para vocês verem por dentro como que vocês recebem um laudo quando vocês fazem o HMI. Vem mais ou menos 20 e poucas páginas, 25, 27, depende um pouco do laudo. Mas ele vem dessa forma, ó, aqui em cima vem escrito, né, que é o HMI, aqui vem a classificação. Por exemplo, quando vocês preenchem, vem a letra, né, a combinação de letras. ESFJ é a combinação desse laudo aqui. Esse é um laudo que a gente usa como modelo. Aqui vem o nome, quando você preenche lá o seu nome, ele vai aparecer aqui em cima. Esse aqui está apagado, né? Seria, no caso, o seu nome aqui. E esse aqui, ó, essa combinação de letras acabou tendo como resultado o cônsul. Esse aqui é o cônsul, tá? Aqui vem a mandala, que eu vou explicar ela melhor no final. Mas aqui nessa parte azul, azul claro, azul escuro, vem os 16 tipos de personalidade de Jung, como nós falamos. Então, vem aqui, ó, cada letra é uma personalidade. Então, aqui ao redor vem as personalidades. Depois eu volto nela e explico melhor. Aí, como eu disse, aqui vem o que é, né, o cônsul. O cônsul, o resumo dele é atencioso, social e popular. Essas são as principais qualidades do cônsul.
Aí vem as letras e as suas classificações. Sabe a régua que eu mostrei e falei que dependia, cada letra dependia da intensidade? Então, esse E é 4, esse S é 3, o F 13 e o J 1. Esse aqui foi um laudo emitido do trabalho de coach que eu faço, né, de mentor. Então, esse aqui é um mentorado meu, o laudo foi emitido, saiu o meu nome aqui, né, o nome do evento. Aqui vem o resumo, um breve resumo do que é o cônsul, do que é a personalidade, né, dessa combinação de letras. Aí vem o resumo, que não é pouco. Depois desse resumo, dessa explicação, aí vem o arquétipo, né? O que significa o cônsul, aí vem o arquétipozinho aqui do cônsul e fala um pouquinho sobre o relatório, o resumo do que significam essas letras. Então, aqui vem uma breve explicação e aqui embaixo é o tipo de personalidade. Então, vem a letra novamente e vem o que é extrovertido, o E sensorial, o F é sentimental e o J julgador. Então, aqui vem o resumo e as experiências. Aí, aqui embaixo, vem as letras e suas classificações. A letra e o seu oposto, tá bom? Aí vem marcado aqui embaixo. Então, essa letra, essa personalidade é E, depois é o S, depois é o F e depois é o J. Então, o E, que é extrovertido, o seu oposto, seria o introvertido. Então, o seu laudo vai sair ou a letra E ou a letra I. Depois, essa aqui é as maneiras opostas de direcionar e receber a energia. Depois vem aqui as maneiras opostas de captar as informações do mundo, que é o sensorial ou o intuitivo. Então, ou vai sair uma letra aqui de cima com uma combinação dessa, ou essa ou essa. Depois embaixo vem as maneiras opostas de decidir e chegar a conclusões. Aí tem os T's, que são os racionais, e os F's, que são os sentimentais. E depois as maneiras opostas de abordar as informações do mundo exterior. Então, os J são os julgadores e os P são os perceptivos. Aí, novamente, um comentário aqui embaixo a respeito disso. E depois, aqui embaixo, vem uma breve explicação de cada letra. Então, está arriscado aqui porque essa aqui foi a letra desse relatório aqui. Então, entre o I e o E, essa personalidade é E. E aí vem explicando cada uma delas. Depois, aqui, a segunda letra, entre o S e o N, essa personalidade aqui é o S, tem a explicação. Depois, entre o T e o F, essa personalidade é o F, tá marcado aqui embaixo, ó, o tracinho. Então, vem a explicação de cada uma delas. E depois, aqui embaixo, a última letra, que é o J ou P. Esse caso aqui é o J, tem o tracinho aqui embaixo definindo. E suas devidas explicações. Aí vem aqui uma visão geral do que é ser o cônsul, do que significa essa combinação de letras. E aí tem a explicação. Depois dessa breve explicação, aí vem aqui embaixo explicando o tipo ESFJ e a sua vida profissional. Como o ESFJ é aprendendo. Aí vem a explicação. Depois, escrevendo, vem a explicação. Aí depois, como ele é procrastinando, aí vem a explicação. Depois, como ele é na carreira, a explicação. E aqui em cima sempre aparece a classificação que deu, né? E depois, as profissões a considerar-se, né? O que o cônsul, ou essa combinação de letras, deve considerar como as melhores profissões, as profissões que ele se adaptaria melhor. Aí tem aqui todas elas, professor, doméstica, médico, técnico, recepcionista, tem vários. É uma relação bem grande de profissões que ele pode escolher. Aqui, como ele é procurando emprego. Aqui, como ele é no trabalho, o seu relacionamento no trabalho, como ele se comporta.
aqui embaixo, como ele trabalha em equipe. Por isso que eu falo da importância de algumas empresas usarem esse laudo para fazer as suas entrevistas, porque com esse laudo ele consegue entender melhor a personalidade dos seus contratados, dos seus colaboradores. Aí vem a explicação como ele é em equipe, depois como ele é na liderança, depois como ele é na comunicação, depois como ele é nas tomadas de decisão, como ele se comporta na hora de tomar uma decisão, como ele age liderando as pessoas, como ele é em situação de estresse. E aqui embaixo vem os exercícios para que você possa fazer a dicotomia quando necessário. Se você fosse um I, por exemplo, aqui tem exercício para você desenvolver o seu lado E. Nesse caso, esse aqui é E. Então, aqui tem exercícios para que ele possa desenvolver o seu lado I. Porque é importante, às vezes, a gente saber trabalhar os dois lados, porque cada situação, como nós já dissemos no começo, não tem boa nem ruim, tem aquela mais adequada para aquele momento. Então, aqui tem os exercícios para o S, os exercícios para desenvolver o N, para desenvolver o T, para desenvolver o F, para desenvolver o J e o exercício para desenvolver o P. Então, esse aqui é o laudo que é emitido quando você preenche lá as perguntas. São mais ou menos 120 perguntas, você precisa separar pelo menos uns 40 a 50 minutos para você responder com calma e tranquilamente, porque o resultado, esse laudo aqui, ele tem uma assertividade muito boa, ele é muito cirúrgico. Então, para que você tenha um resultado de mais de 90% de assertividade, você precisa responder as perguntas com o máximo de sinceridade possível. E para isso você precisa responder com calma, com paciência, analisando as respostas. Você não pode simplesmente responder de maneira sem pensar, porque aí o laudo não é tão específico assim, tá bom? Então agora eu vou explicar a mandala, como eu disse no começo. Eu vou explicar para que você possa entender o que significa essa mandala. Então, aqui em cima da mandala vem a personalidade separada aqui, né? Ela está aqui em cima. A explicação, aqui em cima vem, nesse quadradinho azul, vem destacado o que, no caso, seria. Aqui seria o cônsul, né? Que seria esse aqui em cima. Como eu disse no começo, essa faixa azul claro e azul escuro aqui são os 16 tipos de personalidade que existem aqui no HMI. Então, tem o cônsul, o defensor, o empreendedor, o cirúrgico, o motivador, o audacioso, o imperador, o estrategista, o inovador, tem o pragmático, tem o mentor, tem o conselheiro, tem o inspirador, tem o integrador, tem o executivo e tem o maestro. Então, esses são os 16 tipos. Esses azuis escuros são todos os tipos que começam com I. Então, se você prestar bem atenção, todos esses que estão destacados mais escuro começam com I. E os claros começam com I, começam com a letra E. Então, esses escuros são os introvertidos, que começam com a letra I, são os introvertidos. E o mais claro, os extrovertidos. Depois, aqui nessa segunda linha, né, que é um cinza e um branco, vem os tipos, né, as letras, todos os tipos de letras, todas as combinações estão aqui. Tem o ESFJ, o ESTP, o ISTP, o ESFP, o ESFP, o ISFP, o ENTJ, INTJ, o ENTP, o INTP. Se você prestar bem atenção, as letras, por exemplo, aqui ela começa com ESTP, logo em seguida vem o
STP. Então, tem o extrovertido com essa combinação de letra e o introvertido com essa mesma combinação de letra. Depois vem o extrovertido com essa combinação de letra e o introvertido com essa combinação de letra, que é a mesma, ESFP, e depois só muda a primeira letra, que é o ISFP. Então, se você prestar bem atenção, essa segunda linha aqui se refere às letras. Essa parte aqui, a terceira linha, aqui está especificando o que é introvertido e extrovertido. Então, esse que começa com I é introvertido, então introvertido, extrovertido, introvertido, extrovertido, e assim sucessivamente. Aqui é a classificação de introversão e extroversão. Esse segundo aqui, que é o verde claro e o verde escuro, essa metade, se você prestar bem atenção, aqui, ó, tem essa linha traçada aqui bem no meio, essa linha, e aqui, essa parte toda, essa metade está em verde, verde claro e verde escuro. Então, o verde claro são os pensamentos e o verde escuro são os sentimentos. Se você observar bem aqui nessa parte das letras verdes, esse verde mais claro, que está escrito pensamento, são os T's, eles são os racionais. Esse verde escuro são os F's, os sentimentais. Então, onde está escrito sentimento, são as letras F, pensamento, as letras T, que são os racionais. E aqui a mesma coisa. Então, esse lado aqui, ó, todo, essa metade da mandala, parte 2 são voltados pro T, né, os racionais, e mais 2 aqui, que seriam os 4, voltado para os sentimentos. E aqui, nessa outra metade, essa parte amarela, são os P's e os J's, o amarelo, esse amarelo aqui mais claro, mais aberto, são os que agem de improviso, que são os P's, e o escuro, esse amarelo um pouco mais escuro, meio alaranjado, não sei, são os J's, os juízes, que agem através de programações, que precisam ter tudo programado para poder agir de maneira mais precisa. Então, aqui, essa parte é dividido entre essas letras. Essa outra parte aqui, a branca, logo depois dessa verde, ela vem dividida também em 4. Então, se você prestar bem atenção, ó, essa linha aqui abrange tudo isso e aí fecha aqui. Esses daqui, esses 4, onde tá essa parte roxinha, essa letra roxa aqui, são aqueles que gostam de conexão. Esses 4 aqui, se você prestar atenção, ó, essas 4 letras aqui, são aqueles que querem deixar um legado. Esses daqui são aqueles que têm uma estrutura, são os mais voltados para uma base sólida. Esses 4 aqui são os que gostam de evolução. Logo abaixo, se você olhar bem, vai ter esse outro amarelo aqui, que são os de improviso. Essas 4 letras aqui são os que gostam de improviso. E esses 4 aqui gostam de programação, de terem tudo programado. Desse outro lado, seriam esse verde. Esses 4 são de sentimento, esses 4 letras aqui. E essas 4 letras aqui são a parte daqueles que gostam dos pensamentos. E aqui no meio, dividindo a mandala pela metade, esses aqui são aqueles que vivem no presente, esses 4, esse lado todo aqui, esses 8 aqui, são aqueles que gostam de viver no presente, e esses 8 aqui são aqueles que vivem mais no futuro, projetando o futuro. Então, essa é a explicação dessa mandala, e aqui está toda a explicação das 16 personalidades que o laudo HMI emite quando você responde as perguntas. Então, resumindo, seria isso aqui. Claro que cada um vai ser uma combinação de letra e cada combinação vai ter um resultado. Essas letras podem ser misturadas, como vocês
viram, são 16 combinações, e cada combinação vai dar uma diretriz. Isso não é definitivo, o resultado do laudo não é definitivo, você não pode dizer, não, eu sou assim para o resto da vida, isso não é verdade. O laudo serve exatamente para que você faça a dicotomia conforme a sua necessidade, porque quando você tem o autoconhecimento, você sabe quem você é, você consegue agir da maneira adequada diante das situações. Então, você pode trabalhar com esse laudo através do seu resultado para mudar as áreas que você acha necessário serem mudadas. Esse laudo, ele serve para isso, para você fazer uma adaptação da sua personalidade. Então, se você trabalhar as áreas que você acha que não está muito de acordo com as suas necessidades, você vai conseguir daqui a alguns meses mudar essas áreas, e se você fizer um novo laudo, uma nova análise, você vai ver a mudança. Então, esse laudo, ele serve como orientação. E eu trabalho com esse laudo nos meus processos, como eu já disse, e eu vendo esses laudos. Então, se você se interessar, se você quiser ter esse laudo, se você quiser adquirir o laudo para que você possa se conhecer, para que você possa também fazer essa dicotomia na sua vida e entender as áreas onde você precisa de mudanças, então você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui um link, se você quiser comprar direto, você pode comprar pelo PagSeguro ou pelo Mercado Pago, mas eu vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp, você entra em contato comigo, porque dependendo da quantidade, você pode pagar no boleto, você pode pagar com débito, você pode pagar com Pix, se você quiser. Entre em contato comigo, a gente pode fazer dessa forma também. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Então, está bem facilitado a forma de você comprar, caso você se interesse por esse laudo. Se você quiser só adquirir o laudo em uma unidade ou em mais unidades, você solicita o link, eu te passo, você faz o pagamento, transfere o comprovante de pagamento ou faz parcelado e eu te passo o voucher. Você recebendo o voucher, você vai lá, preenche, já sai na hora o seu laudo. Agora, existe a possibilidade de você comprar o laudo e comprar 4 mentorias comigo. 4 mentorias online. E aí, essas mentorias é para que eu faça uma explicação, para que eu te ajude a entender o laudo e te mostre as partes onde você precisa alterar. Você me fala qual é a sua necessidade, qual a área você acha que precisa de mudanças, e nessas 4 aulas, nessas 4 mentorias, que são individuais, eu faço a orientação e você faz as mudanças que você achar necessária. Na verdade, essas 4 mentorias é para que eu te passe uma explicação do laudo, para que você possa entender, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora o valor dos laudos e você vai ver. Eu tenho o valor, que é o valor normal que eu estou vendendo, e o valor da promoção se você comprar hoje comigo, durante essa live, durante esse vídeo, você vai ter um desconto. Então, eu vou colocar aqui as 2 tabelas. O valor de mercado desse laudo está na faixa de 800 a R$1.000. Por exemplo, se a gente vai vender para uma empresa vai comprar um laudo só, a gente vende nesse valor. Mas é claro que aqui eu não estou vendendo por esse valor esses laudos. Eu vou colocar a tabela aqui, você vai entender. E vou colocar também o valor, se você quiser, com a mentoria, tá bom? Com as 4 mentorias, que são uma aula por semana, ok? Então, eu vou colocar aqui e a gente vai conversando a respeito. Essa é a tabela. Se você quiser comprar de 1 até 9 laudos, porque às vezes você quer comprar para sua família, para entender os seus filhos, ou para sua equipe de trabalho, que é pequena, você quer comprar
uma quantidade para poder conhecer a sua equipe de trabalho. Então, de 1 a 9 unidades, sai R$ 249,90. De 10 a 19, R$ 149,90 cada laudo. De 20 a 49, sai R$ 99,90 cada laudo. De 50 a 99, sai R$ 79,90. E de 100 a 10 mil laudos, ele sai a R$ 59,90 cada. Porque tem empresas grandes, né, e querem comprar em quantidade. Então, são esses os valores que você vai pagar se você não comprar hoje. Se você quiser comprar amanhã ou depois de uma semana, entrar em contato comigo, vai ser esse valor que você vai pagar. Se você comprar o laudo e quiser as 4 mentorias, o valor do laudo com as mentorias sai R$ 800. Um laudo com as mentorias sai R$ 800. Se você quiser as mentorias e comprar mais de um laudo, você vai ter as 4 mentorias normalmente e mais o valor dos laudos que você comprar. Então, esse é o valor normal. Agora, eu vou colocar a tabela se você fizer isso comigo hoje. Se você comprar hoje, esse é o valor que eu estou fazendo. Cada laudo sai R$ 209,90 se você comprar até 9. A partir de 10 ou até 20, sai R$ 109,90. Se você comprar até 49, de 20 a 49, R$ 89,90. De 50 a 99, R$ 69,90. E acima de 100, sai R$ 49,90 cada laudo, tá bom? Da mesma forma, se você comprar um laudo, quiser o acompanhamento, é R$ 800 o laudo e mais a mentoria, tá bom? Esse é o meu contato. Aqui está o link, caso você queira comprar um laudo só, aqui está o link, você pode entrar lá e comprar. Agora, se você quiser mais de um laudo, você entra em contato comigo através desse número de WhatsApp aqui, e aí a gente conversa e eu te falo as formas de pagamento, você me diz como você quer pagar, tá bom? Pode ser boleto, pode ser transferência, pode ser Pix, pode ser no cartão parcelado, da forma como você quiser, ok? Basta você entrar em contato comigo através desses números que estão aqui. Então, eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação e eu fico aguardando para que você possa entrar em contato e a gente conversar pessoalmente a respeito, ok? Um beijo.